não tem esforço que alcance a salvação. Não adianta, a não ser crer em Jesus. Pode ser a situação que for que o indivíduo estiver. O Espírito Santo agindo vai ter resultado, vai ter solução, vai ter jeito. Mas se não deixar, não fazemos o esforço para sermos salvos, mas porque fomos salvos, fazemos o esforço. Verdade. Existe alguma coisa mais valiosa do que o sangue? O sangue é um elemento que realmente salva vidas. O sangue é vida. Sangue é vida. Eu fico vendo muitas vezes a covardia de uma denominação que eu não vou falar o nome, mas vou falar. A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta. Compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos. Aqui quem fala é o pastor missionário Rubim, faço parte do Ministério Projeto Evangelístico Vivo e tenho a honra de estar congregando nesse ministério como pastor presidente, pastor Adeildo Júnior e o pastor fundador Luiz Carlos Alves. Estamos aqui para poder participar de um podcast, qual vem trazer para nós e para todos os ouvintes, iremos falar acerca do fundamento da salvação. Então, a você que vai nos assistir, eu quero pedir que você compartilhe, e possa vir fazer parte conosco, para interagindo, para que possamos ver a glória de Deus se revelar na vida de outros. Amém? Está comigo o pastor Adeildo Júnior, que é o nosso pastor presidente. As suas considerações. Fique à vontade, pastor. Amém. Eu quero também saudar todos aí com a paz do Senhor. E para mim também é um motivo de alegria estar aqui, juntamente com os pastores aqui, para podermos falar sobre esse assunto que é de suma importância, falar sobre a salvação. E peço que todos vocês que assistirem aí, que se notarem alguma coisa que edificou a tua vida, compartilhe com outras pessoas aí, que isso é muito importante para que o nosso trabalho aqui ele seja propagado melhor aí nas redes sociais. E espero que eu possa contribuir com alguma coisa aqui, com o meu pouco conhecimento de trajetória aí, eu possa contribuir com alguma coisa aqui para o reino, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado. Amém. Pastor Luiz Carlos é o nosso fundador do Ministério Projeto Evangelístico Vivo, também com as suas considerações. Também agradeço por essa oportunidade, cumprimento a todos com boa noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E que é um prazer nós voltarmos aqui novamente para fazer um podcast. É um assunto de tão grande relevância que é os mistérios da salvação. E assim como o nosso presidente ele tem falado, acredito que de alguma forma vai servir de edificação para todos nós. Bom, não somente para você que está aí do outro lado, como para nós mesmos, tá bom? Essa é a bênção. Amém, eu creio. E assim o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas e na vida de todos que estiver em concordância de receber da parte do Senhor. Amém? Então o nosso tema são perguntas acerca da salvação, O Ministério da Salvação Revelada. Esse é o nosso tema, Então nós iremos nos aprofundar acerca da salvação. E antes nós vamos começar com uma oração, logo depois a leitura da palavra que está no livro de Romanos, capítulo 3, até porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Então por esse motivo nós vamos, na leitura que nós vamos ter no livro de Romanos, capítulo 3, e nós vamos do versículo 21 em diante. Vamos orar na pessoa do pastor Luiz Carlos. Deus bondoso, grandioso, santo e eterno, te rendemos graças, Senhor Deus, por essa oportunidade e pedimos-te, ó Pai amado, Senhor Deus bendito, que o Senhor use cada um de nós três aqui, os teus servos, ó Pai amado, que estão ali na mídia,
Usa-nos, ó Pai, para que nós sejamos edificados para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. A leitura que nós vamos ler está no livro de Romanos, capítulo 3, o verso 21 em diante, que vai dizer para nós. Vamos ler alguns versículos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então nós estaremos dando início neste podcast para o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas e na vida de todos que estiverem em concordância. Esteja em concordância conosco para que o nome do Senhor seja glorificado também na sua vida. Amém? Então temos a primeira pergunta. Vamos assim para o nosso pastor presidente. Amém? E a pergunta é: o que é a salvação segundo a Bíblia? E como podemos defini-la de forma simples e profunda ao mesmo tempo? Então, a salvação simples, né? Falando de salvação, é livrar alguém do perigo, livrar alguém de algum problema, né? Tirar a pessoa de alguma situação difícil. Tá? No grego a palavra é sozo, e também tem o mesmo significado, né? O significado de tirar a pessoa do perigo. Pode ser livrar a pessoa do juízo final, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Esse é o sentido mais assim, semântico da palavra salvação, salvar, né? É tirar a pessoa, libertar ela de algum perigo que possa vir sobre a vida dela. Tá bom? Amém, que bênção. O pastor Deildo deu assim a sua explicação, né, e definiu, né, de uma forma simples, né, e de uma maneira fácil de entendimento. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor Adeildo Júnior. Pastor Luiz Carlos, a mesma pergunta o senhor tem, eu sei que há uma concordância, é claro, mas o senhor tem outras palavras, ou mediante a Bíblia, para poder nos apresentar? A palavra salvação foi bem definida, né, pelo nosso pastor Adeildo Júnior. E é exatamente isso, né? Mas tem a profundidade dela, né? A profundidade disso, né? Como uma pergunta de uma maneira, resposta simples, e resposta profunda, né, pastor? Em questão de profundidade, a salvação ela é bem mais abrangente, né, do que nos tirar de uma situação de perigo. Ela nos tira a situação de perigo como salvação propriamente dito, e profundamente ela nos traz novamente em reconciliação com aquele que nos deixou em perigo. Correto. Na verdade, nos deixou em perigo para que nós pudéssemos reconhecer que nós precisávamos ser salvos. Trazendo até, desculpa que eu não fugi um pouquinho aqui da pergunta, que isso me incomodou bastante hoje. Na verdade, até me incomodou bastante hoje. Nós tivemos com uma pessoa que, dentro de um diálogo, começamos a falar, nós estávamos começando falando sobre Deus, e alguém disse que não acreditava que tudo que acontece, Deus ele tem alguma coisa a ver com isso. Né? Aí começou a citar, né, as teorias do evolucionismo, né, as teorias que são colocadas dentro da ciência, e infelizmente não deu para a gente ficar ali
né? Ou seja, explicando ou debatendo um pouco mais a respeito do assunto. Nós tivemos que sair, né? Porque era uma fila, então não tinha como a gente continuar ali. Mas aquilo ali me perturbou bastante, né? Me perturbou bastante porque eu via ali alguém que estava precisando de ter um encontro com Deus, de ter uma definição de que a sua vida é uma vida que, como de todos nós, totalmente dependente de Deus. Por quê? Porque nós estamos em constante perigo, né? O que o pastor acabou de referir aqui agora, né? Mas eu deixei lá uma pessoa também que, a princípio da conversa, um tanto capacitada. Espero que ele tenha tido mais um bom resultado. Tenha tido um bom resultado naquilo ali. Mas realmente fiquei preocupado, porque nós estamos nesse podcast aqui agora, e esse podcast vai alcançar muitas pessoas, a maioria das pessoas, se não quase sua totalidade, são pessoas que já são crentes, né? Que pode ter uma dúvida ou outra com relação à salvação, mas nenhuma dessas pessoas vai dizer bem assim, isso é besteira, isso não existe, né? Nenhuma vai dizer isso, porque seria realmente muito insensatez. Mas eu queria dizer exatamente isso, né? Que nós precisamos, nós precisamos de salvação, e Deus sabia que nós precisávamos de salvação. E assim como qualquer um de nós, né, que fazemos qualquer coisa, que criamos qualquer coisa, ou que descobrimos qualquer coisa, nós não queremos deixar que aquela coisa que tão importante para a gente, ela se perca. Então Deus, ele fez o máximo possível para que não perdesse aquelas que são as suas criaturas, principalmente Noé, a sua obra-prima. Eu queria fazer só esse relato aqui, desculpe ser um pouco mais extensivo, mas foi necessário, né? Até mesmo por desabafar com meus companheiros aqui agora, que eu fiquei meio agoniado, fiquei meio agoniado ali, em não poder me aprofundar um pouco mais no assunto ali com aquele ateu, né? Então, na verdade, um ateu. Obrigado, pastor. Amém. Estamos no podcast, claro, mas os pastores trouxeram assim, o seu parecer, né? Que maravilha, mediante tudo que entende sobre a Sagrada Escritura, claro, porque nós falamos da salvação, né, mediante a Sagrada Escritura que nós temos lido. Né? Então, eu quero ler aqui para poder fechar essa pergunta. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer na epístola de Tito, né, no verso 5, capítulo 3, verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, né, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Né? Então, nós podemos observar que isso que os nossos amados têm falado, né, mediante tudo que tem entendido acerca da Sagrada Escritura, e que maravilha, né, nós sabermos e ter esse entendimento. Por quê? Porque teve o apóstolo do Gentil, né, que pode trazer para nós, né, a passagem bíblica e com muita clareza. Né? Então, que bom que nós podemos, né, ter o nosso entendimento próprio, mas sabemos que nós tiramos de dentro da Sagrada Escritura. Então eu li aqui para todos o versículo 5, né, do capítulo 3 de Tito, né, mas eu separei para mim do 5 ao 7, mas não vamos ler porque nós precisamos ganhar tempo. Você que quer, né, do 5 ao 7, também do capítulo 3 de Tito. A segunda pergunta, pastores, nós vamos começar também com o pastor Adeildo, né, e assim, a segunda pergunta é: por que o ser humano precisa ser salvo? E qual é o real problema que o pecado causou na nossa relação com Deus? Qual o entendimento do pastor Deildo? Então, o que nós estamos falando aqui, né? O ser humano entrou em perigo porque ele pecou contra Deus lá no início, né? Que foi, todos conhecem a história de Adão e Eva, e por isso nós entramos no perigo e o Senhor tem que nos livrar, né? Ou melhor, ele próprio propôs esse plano de salvação para reconciliar-nos para com ele. Aí a pergunta foi: por que
o ser humano precisa ser salvo. Nem todos precisam ser salvos. Precisa ser salvo aqueles que crerem, aqueles que quiserem ser salvos, né? E esse precisar aí não parece ser tão correto em relação do que nós acreditamos, né? Precisar, porque todos os seres humanos precisam ser salvos. Nem todos precisam ser salvos. Então essa palavra, na verdade, não encaixou bem aí, porque nem todos os seres humanos precisam ser salvos, tá? E qual é o real problema do pecado nessa história toda? Eu já acabei de falar. Quando Adão pecou, ele se distanciou de Deus a ponto de não ter mais o contato direto com Deus. E assim toda a humanidade. Então, quando Adão peca, ele leva toda a humanidade, a natureza, junto também com ele nesse pecado e distanciamento de Deus. Tá? Tem vários textos que eu poderia trazer para mim poder embasar, né, o que eu estou falando aqui. Por exemplo, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Posso usar também o texto também de o que faz separação entre o homem e Deus é o nosso pecado, né? E poderia usar assim inúmeros outros textos que falam do que eu estou falando aqui agora. Então, o ser humano, ele pecou e por isso ele precisa de ser salvo. Aquele que crê será salvo. Tá? E o que fez essa separação foi o pecado e por isso que ele precisa ser salvo, porque ele está em perigo de perder a vida eterna junto do nosso Deus. Tá? Então, isso é tudo interligado. Então, o pecado pecou e por isso precisamos ser salvos para termos uma vida eterna com o Senhor. Então, Adão era eterno. Perdeu a eternidade porque pecou. E agora Deus quer trazer de novo a eternidade para alguns, não para todos. Para alguns, porque a gente sabe a realidade que nem todos aceitarão a salvação. Como nós estamos falando aqui de soteriologia, é assim, nem todos serão salvos. Então pecou, Deus precisa reconciliar de novo. E para reconciliar de novo, né, precisa de chegar o homem perto de novo e não pode ter pecado. Amém? Amém. Pastor Luiz, visão do pastor Luiz? Concordo plenamente, não tem nem por onde fugir disso, né? É interessante o pastor falar de uma maneira tão clara, né, que nem todos precisam ser salvos, nem todos precisam ser salvos porque não querem, né? Verdade. Não querem ser salvos. Se todos tivessem a noção do que é a salvação, né? E te digo até mais, se todos tivessem a noção do que é a perdição, como é dolorido ir para o inferno, eu acho que as pessoas não comparariam viver suficientemente aqui nessa terra e não precisar ir para o céu. Não sei se dá para entender. Não é? Porque tem pessoas que acham que a vida acaba aqui. Então, aqueles que acham que a vida acaba aqui e não querem ir para o céu, é uma opção. Agora, aqueles que não querem, pensam que a vida acaba aqui, mas sabe que existe o inferno, não sabe que existe o inferno, precisa saber que existe o inferno, aí a situação muda, né? Porque não querer ir para o céu e achar que a vida acaba aqui e assim está tudo certo, tranquilo. Agora, imagina se, né, o que eu queria falar com um cidadão lá, né, que, né, eu ouvi isso uma vez e achei interessante, né? Se você tiver certo de que não existe céu nem existe inferno, se você tiver certo, parabéns para você, né? E eu não perdi meu tempo. Agora, se eu tiver certo que existe céu e que existe inferno e eu for para o céu e você for para o inferno, coitado de você. Então, né, muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Então, é verdade mesmo, o pastor está dizendo verdade, pastor. Tem pessoas que não precisam ir para o céu. E realmente não precisa. Se não crê... Uma que não quer, né? Se não crê, não crê porque não quer. Porque se quisesse para o céu, se esforçaria para crer, né? Esforçaria para quê? Mas, muito bom. Essa
Esse é um ponto que a gente precisa pensar muito, né? Precisa pensar muito nisso. Que de repente a gente pensa que tem algumas pessoas que para Deus é descartável. Não é isso. É porque as próprias pessoas não querem ser importantes para a salvação. Amém. É o que o pastor Deildo disse, né? Romanos capítulo 3, 23 diz, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, estão distantes da glória de Deus e muitos não querem se aproximar, não entendendo que o capítulo 6 vai dizer para nós no verso 23, porque o salário do pecado é morte. Né? O salário do pecado é morte. E Deus, ele dá o dom gratuito, a qual traz o direito ao homem de quê? Vida eterna. Mas ele precisa acreditar, né? Porque se ele não acreditar, não adianta. Não pode nada. A Bíblia, a Bíblia toda pode se revelar para ele e fazendo muitas promessas para ele, né? Mas se ele não acredita. Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Por todos aqueles que acreditam, e nós sabemos que estamos aqui porque nós acreditamos. Verdade. E a você também que está do outro lado. Se você parou para poder estar conosco, é porque você também faz parte de uma tão grande salvação. Um ateu, ele pode até mesmo estar, né, querendo observar para poder estar julgando, mas só que ele não está entendendo. Aí no verso 22, para nós, né, que temos a pessoa de Cristo Jesus, do capítulo 6, vai dizer para nós, de Romanos, mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Então, aquele que abraça a salvação, né, alcança o bom prazer do Senhor. Verdade. Esse Deus é tão bom, esse Deus é um Deus tão bom, que ele colocou, como o pastor Luiz Carlos começou falando, que ele deixou, nos permitiu-nos o perigo, né, ficarmos em perigo. Mas o mesmo Deus que o senhor acabou de ler de Romanos aí, que falou, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, é o mesmo Deus que propõe em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha só os dois lados da moeda. Esse é o desejo de Deus que deseja que todos os homens sejam salvos. Que esse precisa aqui fosse verdade, né? Na segunda pergunta, que esse precisa que fosse verdade. Que todos aceitassem ser salvos. Esse é o querer do Senhor, né? Mas infelizmente veio para os seus, mas os seus não receberam. Os seus. Mas deu vitória de todos quantos creram e recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então a terceira pergunta é: a salvação começa em Deus ou no ser humano? Onde começa esse processo? Na graça divina ou na resposta humana? O pastor Deildo pode trazer para nós. A salvação começa em Deus. Deus, ele tá certo que antes do homem não precisaria da salvação, né? Mas todo o processo, quando o homem ele peca, começa por Deus. Deus, ele propõe o primeiro livramento ao homem em Gênesis, no capítulo 2 ou 3, não me foge a memória. Deixa eu só confirmar aqui. É Gênesis 3,15, tá? Está em Gênesis 3,15. A graça divina. Deus propõe o primeiro livramento do homem em Gênesis 3,15. Tá? Então, Deus, ele vendo no que o homem se meteu, porque é um problema, né, um problema gigantesco, é o afastamento de Deus, ele fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali ele já começa a propor um plano para resgate dos seres humanos. Então, para mim, começa em Deus. Tá? E João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nasceu em Deus é porque só ele mesmo poderia propor. Que outro ser humano poderia propor um plano de salvação para o resgate para com Deus? Não tem. Se você pensar aí, você pode pensar do que você quiser. Qualquer outro semideus,
profeta, um profeta aí bem renomado, não adianta que ele não conseguiria nos reconciliar com Deus, e isso porque tem algumas regrinhas para nós sermos reconciliados com Deus, tá? Por conta de, por exemplo, se eu entrar nisso aqui vai levar muito tempo, mas remissão de pecados tem que ser através de sangue, e assim vai e tal, sangue, e não é qualquer sangue, é sangue inocente, e etc, etc. São muitas coisas que norteiam isso aqui que nós estamos falando, e só Deus poderia fazer um plano de salvação. Nenhum outro homem seria capaz de propor um plano de salvação. Então o ser humano ele não tem resposta. A resposta é essa mesmo e pronto. Fundamentada nessa resposta. Amém. Pastor Luiz, sua visão? Completamente de acordo, né? Porque a própria palavra de Deus nos diz, né, nos afirma que nós somos salvos pela graça, né? Mediante a nossa fé. Nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé, e isso não vem de nós. Então nós damos duas coisas aí que são completamente, que comprovam completamente que a salvação ela depende completamente de Deus, né? Primeiro a graça e segundo o dom, né? Então tanto a graça quanto o dom ele provém de Deus. Nós só podemos, a única coisa que nós podemos contribuir com a salvação é com a fé e o arrependimento. Só essas duas coisas. Se nós tivermos fé no sacrifício que foi feito e nos arrependermos pela condição que nós estamos, aí nós estamos contribuindo para que a graça e o dom de Deus ele possa ser efetivado em nós, ele possa ter, né, o seu valor. Se não for dessa forma, não tem jeito. Então, a salvação é só em Deus mesmo. Ela começa em Deus, nós damos a nossa contribuição e acaba em Deus. É Ele que começa, é Ele que acaba. Não tem jeito. Né? Isso. É tremendo, isso é tremendo. A salvação começa em Deus, né? E lá no Antigo Testamento, no livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, no capítulo 13, no versículo 22, eu coloquei do 22 ao 24, né? Se você quiser meditar. Né? Mas eu vou só uma parte. Né? Diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O apóstolo Paulo ele vem confirmando no livro de aos Efésios, no capítulo 2, no verso 4, né, que diz: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, nós sabemos que a salvação, ela vem de Deus, não pode, porque é pela graça. Então, se você quiser meditar um pouco mais, vai até o 10, né, do verso, carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao 10. Que Deus te abençoe. Vamos dar continuidade. O que Cristo fez na cruz que torna a salvação possível? E qual o significado da obra redentora de Jesus, pastor Deio? O que Cristo fez na cruz? Morreu. Aí eu coloquei que a resposta assim, bem direta. O que Cristo fez na cruz? Morreu. E morreu, e por isso nós temos vida hoje, porque ele morreu. Tá? Como eu disse, tá? Uma das regras para ser salvos em Cristo, ou melhor, vou colocar melhor as minhas palavras, uma das regras para sermos reconciliados com Deus é o derramamento de sangue, e sangue inocente. Tá? Então, a resposta da primeira pergunta, ele morreu. O que Cristo fez na cruz? Morreu. A segunda, né, que fala acerca da salvação, não é isso? A segunda, a segunda. Qual o significado da obra redentora? Não, a segunda é esse mesmo. O que Cristo fez na cruz que torna salvação possível? Isso. Tá? Então, em Hebreus 9:22, eu vou fazer essa leitura aqui. Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei,
se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós estamos lendo aqui um texto aos Hebreus, se referindo ao Antigo Testamento, que precisava de um cordeiro ser morto e o cordeiro inocente, que quem conhece da lei, né, já estudou, por exemplo, o Pentateuco, sabe do que eu estou falando aqui, que tinha que ser um cordeiro e não era qualquer tipo de cordeiro. Não vou entrar nesses detalhes. E uma das coisas desse cordeiro, ele tinha que ser puro, né? Puro, Imaculado. Imaculado e tal. E como se fosse uma pessoa inocente, né? Aí o cordeiro era levado como inocente. E tinha que ser esse tipo de sangue para ser purificado ali os pecados, que na verdade, se lermos mesmo, vamos entender que isso na verdade era um símbolo referindo-se a Jesus. E é isso que Jesus fez na cruz por nós, tá? O salmista Davi, ele fala que Deus, ele não queria, ou ele não achava bom, assim, numa versão mais atualizada, essas Bíblias atualizadas de hoje, e o sacrifício, por exemplo, de animais, né? Porque o sacrifício de animais não salvaria, né? Mas um coração contrito e Deus não rejeitará. Então, o sangue inocente, Jesus morreu e foi o cordeiro inocente, que é o próprio Deus, para resgate nosso a ele próprio. Então, ele mesmo propôs a salvação, né? Nós pecamos, e ele mesmo está propondo para nós a salvação. Essa salvação teria que ser através do cordeiro, por isso que ele morreu e derramou seu sangue na cruz para nos voltar de novo a Deus e nos purificar de todo pecado. E disse bem João, para encerrar minhas palavras aqui, João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E bem disse ele, porque Jesus Cristo até hoje está no meio do trono, com os seus braços abertos e suas mãos furadas, como um cordeiro no meio do trono, ainda, porque a graça ainda está ativa, e quem quiser entrar ainda para essa graça, pode vir com tranquilidade, porque Cristo ainda tem poder de salvar a sua vida, salvar a vida daquele que crê. Não é que Jesus vai parar de ter o poder, mas a graça, ela tem um tempo contado sobre a face da terra. Então aproveita que ainda dá tempo para entrar nessa arca da graça. E o escritor aos Hebreus também, ele nos diz no capítulo 1, no verso 1, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então a morte, de Cristo, ela, na cruz do Calvário, ela faz com que nós possamos entender o significado, o porquê, como a salvação é possível. Aí no verso 3, na parte B, vai sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, nós podemos observar que Cristo nos fez, o que Cristo fez na cruz, e o significado muito forte. Pastor Luiz. Muito bem explicado, irmão, com certeza. Mas vocês já se perguntaram por que Deus escolheu o sangue? Já se perguntaram isso? Por que Deus escolheu o sangue como sendo o sacrifício máximo para purificação e, posteriormente, para a salvação através de Cristo? É uma pergunta que eu já pensei nisso há muito tempo atrás, já pensei nisso. Mas, e a conclusão que a gente chega existe alguma coisa, qualquer coisa, diga para mim, existe alguma coisa mais valiosa do que o sangue? Eu me lembro que quando estava em situação assim, um pouco financeira difícil,
naquela época, era jovem ainda, a gente vendia sangue. Chouriço. A gente não vendia sangue, vendia Sangue nosso mesmo. sangue. Tinha banco de sangue, né? A gente vendia sangue para ganhar um dinheirinho e ganhava ainda um lanche ainda por cima, né? O lanche era bem reforçado, agora não. Agora Hoje em dia é de graça. Né? Até o lanche está reduzido. É verdade. Mas o sangue é um elemento que realmente salva vidas. Sangue é vida, né? Sangue é vida. É? Sangue é vida. Quando é tirado uma parte do meu sangue, não tem problema nenhum. Depois ele Se repõe. novamente se repõe, reproduz, novamente volta. Mas aquele sangue que saiu, ele pode salvar uma vida. Né? Eu fico vendo muitas vezes a covardia de uma denominação que eu não vou falar o nome, mas vou falar, que é Testemunho de Jeová, Tem como. que proíbe a sua membresia, que é muito grande na terra, muito grande, membresia da Testemunho de Jeová, proíbe a sua membresia de fazer esse benefício para as pessoas que precisam e carecem. Né? Então Deus, já desde o início, mesmo o homem ele tendo a possibilidade lá no Jardim do Éden, como o pastor já citou aqui, nossos irmãos citaram, do homem serem propenso à vida eterna, porque comiam desse fruto, né? Comiam do fruto da eternidade, ele precisava comer do fruto da eternidade, né? E se alimentava disso, de tempo em tempo. Né? Mas, saindo dali, sendo expulso dali, a sua vida foi limitada. Né? E Deus, já no primeiro sacrifício apresentado, ele se agradou do sacrifício de Abel, porque Abel sacrificou algo que tinha vida. Vida. Ele não sacrificou, de qualquer maneira, algo que dava à vontade em qualquer lugar, com abundância. Não, sacrificou vida. E Deus escolheu já desde o começo esse elemento para que pudesse representar o sacrifício do Senhor Jesus posteriormente. Então, só fazendo esse adendo aqui, para a gente, né, porque a gente fala muito do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, e muitas vezes nós não temos a noção do valor do sangue. Não temos o valor do sangue. E Jesus, diferente de mim que doava 1 litro, 2 litros de sangue, Jesus doou todo o seu sangue, todo. A Bíblia nos diz que saiu todo o seu sangue. Pode ser, para mim, né, para mim que entendo um pouco de ciência, pode não ter sido literalmente todo o seu sangue, mas todo o seu sangue possível, né, saiu do seu corpo até sair água, conforme diz as Escrituras Sagradas. Então, esse derramamento de sangue é algo que é tremendo, algo que é pensado por Deus, né? Pensado por Deus. Deus ele poderia ter escolhido outra coisa, né? Deus poderia ter escolhido pensar, não, a pessoa que vai dar a sua vida, ele terá que ficar 40 dias sem comer, né? A pessoa que vai entregar a sua vida, ele teria que primeiro fazer um sacrifício de atravessar o Mar Vermelho a nado. Né? Uma coisa bem difícil, mas ele escolheu algo que dava um sentido, dava um significado, que seria uma vida por muitas outras vidas. Né? Porque 1 litro do meu sangue, 2 litros do meu sangue, pode ter contribuído para salvar alguém. E o sangue de Jesus serviu para salvar a humanidade toda que quiser, né? O pastor falou que nem todos, Por isso que é muito, nem todos precisam da salvação, mas se precisar da salvação, o sangue de Jesus é suficiente para isso. Amém. Deus abençoe pela resposta. Nós vamos finalizar aqui a pergunta de número 5. Nós estaremos finalizando acerca do fundamento da salvação. Então a pergunta de número 5, pastor Daildo, é: o que é fé salvadora? Como diferenciar fé intelectual, emocional e fé que realmente salva?
Então, eu queria só falar sobre algo ainda sobre Cristo. A questão toda da salvação, ela permeia Cristo, né, o sangue de Cristo, a cruz, né, e tudo mais. Então, a primeira coisa que as pessoas ou o diabo tenta colocar na mente das pessoas é não acreditar que Cristo realmente era Deus para a salvação da humanidade. É Deus reconciliando a humanidade consigo mesmo. É a primeira coisa que o diabo quer desacreditar. Isso é um problema hoje no nosso meio, tá? Mas assim, já provando que Cristo realmente teve na Terra, Cristo realmente viu. Eu não estou falando que eu não estou falando assim que você agora acredita que Jesus é Deus. Não. Eu só estou querendo provar que ele esteve aqui na Terra. Então ele esteve aqui. Isso foi comprovado tanto na palavra, comprovado por pais na fé, por homens que viviam na época de Jesus. Estiveram com ele. Foi relatado na história. Isso é escrito na história. História com H. Verdade. Tá? Então, Jesus realmente esteve. Agora, se você tiver assim, a vontade ou a curiosidade de saber se ele era Deus ou não, aí eu convido você a começar a acompanhar a sua história, principalmente nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, nos Evangelhos ali, acompanhando a história de Jesus Cristo, para você fazer aí a sua reflexão e talvez mudar de vida, talvez começar a acreditar nessa graça e entrar para ela. Tá? Não tem como falar sobre Cristo, a gente não, ou melhor, falarmos sobre salvação sem falarmos que Cristo é o autor dela. Tá? Cristo é o autor dela. Tá bom? Então não tem como falar disso se nós não acreditarmos veementemente em Cristo. Tá? E para quem crê, né, pastor? Para quem crê, ali foram, na verdade, 2 sacrifícios, né? Na verdade, né? Foi o sacrifício de uma pessoa se conservar em condições de ser um sacrifício e o sacrifício de alguém que não precisava, né? Que no caso Deus, né? Verdade. Né? Alguém que não precisava de ser um sacrifício e se entregou para ser entregou. Isso é tremendo. Verdade. Se não quiser ter essa consciência, pelo amor de Deus, sai da terra. Esse foi um reforço, né, na pergunta de número 4. Só reforçando. Um reforço da pergunta número 4. Né? Os pastores têm algo mais a reforçar, tá bom? Podemos eu queria colocar isso aqui porque nós estamos falando sobre Cristo e tem muita pessoa que vai assistir a gente, mas ela não... Quem foi Cristo? Cristo realmente... Isso é uma verdade? Porque hoje tem tanta falácia ocorrendo pelas mídias sociais que está deixando as pessoas confusas, de até mesmo se Cristo realmente viveu aqui na Terra. Tem pessoa que não acredita no inferno hoje. Não acredita nem no inferno, que tem um inferno. Ele acha que o inferno é aqui na Terra. Né? Com esse calorão que está aí, né? Acha que o inferno é aqui. Então é complicado. Né? Eu quero responder aqui, isso aí. Desculpa de ter dado esse... Não, reforço. Muito bom, reforço. Esse é muito bom. Nós, graças a Deus, eu acredito que está tendo... Amém. Estamos dentro do tempo ainda. Amém. A quinta pergunta né? E fechando também esse tema, né? É o tema da pergunta principais do fundamento da salvação. Nós vamos fechar com a quinta pergunta. O que é fé salvadora? Como diferenciar fé intelectual, emocional e fé que realmente salva? Sim, eu vou colocar de uma outra maneira. Tá aí intelectual, tal, mas eu vou exemplificar de uma maneira mais fácil, mais didática, né, para entendimento. Sobre a fé. Aí eu falei sobre Cristo porque se a gente acredita, a gente tem a fé primeira, a fé salvífica. A fé de crer em Jesus. Eu chamo ela de fé de crer. A fé de crer em Jesus. Então essa fé é imprescindível para que sejamos salvos. Temos que acreditar no sacrifício de Cristo para que sejamos salvos. Tá? E temos a outra fé, que é a fé natural. Que essa vem apoiada das outras fés que foram colocadas aí. Tá? A fé intelectual, a fé isso, tá? Faz parte da fé natural. A fé natural é uma fé de conquistas, de coisas comuns. Por exemplo, eu vou trabalhar hoje.
Eu vou pro trabalho e vou voltar. Fé natural. Eu tenho fé que eu vou conquistar um bem. É fé natural. Agora, fé salvífica é fé de crer em Cristo para ser salvo. Tá bom? Acho que tá bem. Sim. Aí diz o texto: quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Não é eu que estou falando, pastor Deildo, condenando ninguém. Até porque Jesus falou que eu não vim ao mundo para julgar isso, né? Mas a minha palavra vos julgará no último dia. Então, quem sou eu se eu não sou Jesus? Não chego nem perto de Jesus. Quem sou eu também para poder? Mas eu uso a mesma palavra que Jesus falou. Essa palavra que nós estamos lendo aqui hoje, ela vos julgará no último dia. Então essa palavra é pesada. Pesada para aquele que não crê. Aquele que não crê já está condenado. Pastor, mas isso aí é uma condenação. Agora, eu não criei, mas eu já estou condenado assim infinitamente? Não. Calma, respira. Você não está condenado infinitamente. Se você crê um dia, você pode ser adicionado à graça enquanto ela estiver disponível para nossas vidas. Amém? E essa palavra não é do pastor Deildo. Verdade. Não é do pastor Deildo essas palavras. A Bíblia não diz quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. É a própria palavra que nos afirma. Pastor Luiz Carlos. Não, com certeza. E nós sabemos exatamente, para resumir também, né, que a fé emocional é aquela fé que a pessoa ela acredita por um instante devido à sua necessidade. Né? Devido à sua necessidade, ela vai e crê, porque ela precisa de alguma condição. Né? Precisa de alguma resposta. Né? E a fé intelectual é aquela fé que pessoas que ela procura entender, saber, mas ela não quer se entregar, ela não quer, né, se submeter. Né? Não quer se submeter. Ela simplesmente quer ter o conhecimento daquilo que. Até, vamos colocar assim, né, de um modismo, né, de uma onda, né, de um modismo da atualidade. E a fé salvadora é essa que o pastor acabou de falar aqui, né? Ele explicou que, né, tão sublimamente, que é isso mesmo. Agora, a única questão que muitas vezes traz para a gente uma baixa perspectiva da humanidade, né, dos seres humanos, é que ele confunde essa fé salvadora como sendo um ato único. Né? Né? Aceitei Jesus, tenho fé que Jesus é o Salvador, é um ato único, e ele, independente daquela pergunta que foi feita anteriormente, ele não tem fé para arrependimento, para mudança de vida. Então, isso atrapalha muito a fé salvadora ser aplicada na vida dessa pessoa. As pessoas que crê, né, no sentido, ou seja, tem fé, não crê. Tem fé, né, mas não crê. Porque quando a Bíblia diz, né, que crê e for batizado será salvo, é um combo, né, pastor? É um combo de coisa, né? Né? Um combo de coisa. Não é explicitamente, literalmente, essa palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Né? Porque nós vemos aí, dentro disso uma desconexão de quem crê e não é batizado. Né? Nós vemos uma desconexão de algumas pessoas que são batizadas, mas que realmente não crê, porque não se submete. Nem dá continuidade. Por esse motivo não dá continuidade. Não dá continuidade, não se submete. Né? Então, na verdade, crer e ser batizado é um combo de decisões e atitudes que elas devem ser tomadas por aqueles que diz que tem fé, que é necessário, porque se ele não aplicar esse N coisas, né, inúmeras coisas que a Bíblia ela nos cobra, nos exige, né, exige da gente que realmente crê, se ele não colocar em prática isso, não vale de nada o crer e ser batizado. Não vale de nada ter fé
dizendo que é salvadora. Não adianta. Não adianta nada. Tem que ter uma prática realmente disso, desse um combo de coisas. No caso, é a fé de conhecer e prosseguir em conhecer. Né? Porque se não prosseguir em conhecer, fica difícil. Eu separei. Só falar uma coisinha só aqui, então, sobre essa questão aí, né? Mas eu acho que eu vou falar isso depois aqui. Deixa isso para depois, eu vou falar isso depois. Mas eu queria ler esse texto aqui. É o texto de Romanos 14, 23, né? Para falar um pouco da fé natural. Que está embutido aqui a fé natural, né? Mas aquele que tem dúvidas aqueles que têm dúvidas, aquele que tem dúvida é condenado. Se comer, ou melhor, deixa eu ler de novo. É porque eu estou na Bíblia aqui, uma Bíblia diferente da de costume, né? É grego. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Então, na verdade, tudo que a gente faz, principalmente o crente. Crente, se você não tem fé, filho, que você vai ser bem, ter uma vida espiritual controlada, que você vai ser próspero, que você vai ter uma vida bem sucedida e etc. Você está pecando contra Deus. Porque você precisa acreditar que tudo que você faz tem que estar atrelado à fé. Porque tudo que a gente faz é pela fé. Crente, estou falando de crente. Quem não é crente aí é outra coisa. Eu separei aqui para a nossa leitura, mediante essa pergunta, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós iremos ler essa e depois você em casa, você pode meditar também no livro de Lucas, capítulo 8, verso 40 a 42, que vai começar falando de Jairo, né? E depois do 49 ao 56 vai dar continuidade. E no meio a essa situação, dessa mensagem, tem o do 43 ao 48 que vai falar da mulher do fluxo de sangue. Né? E nós podemos observar que tentaram, né, afogar a fé de Jairo e tentaram também, e aquela mulher ela poderia ficar quieta e a fé dela ser somente para cura. Né? Mas de repente ela, né, mediante o temor, ela respondeu, eu fui curada. Conclusão, a tua fé te salvou. Mas nós vamos ler aqui no livro de Efésios, capítulo 2, 8 e 9, que diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós podemos observar, né, que a fé, né, mediante a pergunta, o que é fé salvadora? Né? Como diferenciar fé intelectual, emocional e fé que realmente salva? Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Nós estamos fechando esse tópico. O pastor, seu entendimento? Desse texto? Desse texto? A diferença que nós falamos é exatamente essa. Tem pessoas que aceitam Jesus por motivos, né? Motivos. Aceitou Jesus porque está doente, né? Desenvolve a fé ou que cria porque está doente, porque está desempregado, porque está passando por situação familiar. Não são motivos. E essa fé não salva. Não salva. A fé salvadora, ela tem frutos. Né? Tem que ter frutos, porque o que faz a diferença são os frutos. E esse fruto, estamos falando, é fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Não, e fruto de obras também. Não, e essa aí é a próxima, os nossos, nós vamos falar sobre isso bastante ainda aí. Bastante. Amém. Então, nós fechamos esse tópico, pastor, amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos ver outra pergunta, é sobre a graça, né? E a ação de Deus. Né? A pergunta de número 6. A salvação é totalmente pela graça? Onde entra o esforço humano na vida cristã?
Pra mim? Pastor Deildo. Se quiser também passar para ele também, não tem Fica à problema não, tá? vontade. É que também, no caso, de repente o pastor ele vem concordando sempre, né? Vamos lá, essas duas perguntas, que nessa nós só temos duas perguntas. Vamos começar então pelo pastor Luiz Carlos, para poder... Sem problemas. Sem problema. Irmãos, a salvação ela é completamente pela graça. Nós, seres humanos, não temos condição alguma de alcançar um dom tão maravilhoso, uma promessa tão maravilhosa, que nos dá uma esperança tão maravilhosa. Olha só que eu falei três coisas aqui que, obviamente, nós pensaríamos que fosse direta, clara e objetiva, mas não. Né? A graça, ela nos traz uma esperança. A esperança não quer dizer que já está feito. Verdade. Né? A salvação está pronta em Cristo Jesus, em Deus. Como nós falamos anteriormente, aquele que não se enquadrar, quem não se enquadrar dentro dos termos do que exige as Escrituras Sagradas, não vai ser alcançado pela graça. Né? Porque a graça, ela está aqui. Ela está aqui. E nós estamos aqui. Então é necessário que nós demos um jeito de alcançarmos essa graça. Ela vem a nós, ela só vem a nós se nós estivermos em condições de pureza, espiritualidade, santificação. Sem isso, a graça não nos alcança. Nós não somos alcançados pela essa graça. Então, é importante que nós passamos a compreender que não tem esforço em nós suficiente para que a gente se salve a nós mesmos. Não tem. Nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Vai ter uma hora que nós vamos vacilar naquele propósito de, vamos colocar, né, de santificação para dizer que eu sou bonzão, que eu consigo, ou de separação, de purificação o suficiente. Se eu basear esse meu modelo de vida, deixando Jesus de fora, deixando Deus de fora, vai ter uma hora que eu vou ser vacilante. Só meter esse pensamento já vacilei, já perdi completamente as condições de adquirir a salvação. Então Deus já não vai mais olhar para mim dando-me a esperança de eu poder alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então não tem como a salvação ela ser por outro meio a não ser pela graça, pela bondade de Deus sobre as nossas vidas. Né? Nós podemos ter vários exemplos de pessoas muito boas, né? Pessoas que nós conhecemos, que às vezes nós ficamos pensando assim, por que uma pessoa como essa não aceita Jesus, já que ela é uma pessoa tão separada, uma pessoa tão distinta, uma pessoa moralmente correta, por que não aceita? Por causa dos pensamentos. Não é? Você pode observar, geralmente essas pessoas dizem assim, eu sou melhor do que muitos crentes. Né? Eu sou melhor, eu ajo melhor, eu faço melhor, ou seja, eu rejeito o que os crentes querem para a vida deles como meio de salvação. Eu não preciso disso. Então, não tem como essa pessoa ser salva. Estou falando aqui de uma maneira bem prática para que a gente possa compreender que nós somos completamente dependentes do agir de Deus para que nós possamos ser salvos. Não tem como ser diferente disso. Bem? Que todos nós, né, possamos entender que, mediante algo que o pastor falou aí no meio dessa resposta do pastor, ele falou acerca de ser religioso, né? Que a pessoa religiosa demais, ela alcança, às vezes ela quer ser tão santo que ela torna-se religiosa. E a pessoa religiosa, ela não alcança. Pastores, eu sinceramente digo para os pastores que eu não gosto dessa comparação, né? Tipo assim, comparação. Por quê? A comparação de que a gente escuta muitas pessoas falando isso de uma maneira deturpada, de que tem pessoas que querem ser religiosas, tem pessoas que religiosas, né? Outras dizem até assim, a pessoa é religiosa. Eu não coloco a pessoa ser religiosa como sendo um ponto negativo. Eu coloco a pessoa sendo soberba, altiva, né? Metida.
Mas o que eu posso observar é que a pessoa, quando ela torna-se religiosa demais, ela consegue atingir. Mas não tem como. Sim. Olha só, não tem como ninguém ser religioso de mais nem de menos. Entende? Porque a pessoa é religiosa ou ela não é religiosa. O que é religião? Religião é aquele... Religar. Entendendo? Então, quando nós nos religamos com Deus, é porque nós estávamos desligados. Então, né? Então aí tem pessoas que falam isso, né? A pessoa quer ser religiosa como se ela quisesse ser melhor do que as outras. Entendendo? E na verdade, e na verdade não é isso. A palavra às vezes é usada no sentido Pejorativo. Que religião é uma coisa ruim. Má. Entendeu? Uma coisa Quando na verdade não é. Quanto mais religioso você for, melhor. Ué. A palavra religião. Mas eu entendi a colocação. Tem uma tese. Agora, a pessoa querer ser. É isso, né? eu entendi. É diferente. Eu entendi que o senhor colocou. Eu entendi que o senhor estava colocando uma pessoa que, como o pastor falou, já é altiva. E entra outras questões. Uma pessoa altiva. Às vezes, às vezes a pessoa está no evangelho e ela quer ser mais do que todos. Então torna-se altiva. Isso. Então, aos olhos, né, humano, nós falamos que ela quer ser o quê? Religiosa demais. Mas a expressão é Mas a colocação da religião, o que é religião, a colocação são essas que os pastores estão falando. Amém. Religiosa demais, que é um negócio assim que não tem como medir, entendeu? Religiosa demais. Ela é religiosa. Amém. Que pensa, nós não estamos no debate, estamos no podcast. Mas quando vir o debate, nós podemos debater a respeito desse mistério. Amém. Vamos continuar. Amém. Pastor Deus. Então, sobre essa questão aí, essas perguntas agora, sobre, por exemplo, a salvação totalmente pela graça. Sim, totalmente pela graça, boa colocação do pastor Luiz Carlos. E eu queria fazer aqui só um adendo a outra pergunta, que é onde entra o esforço do ser humano na vida cristã, acredito eu, para alcançar a graça e a salvação. Não tem esforço que alcance a salvação. Não adianta, a não ser crer em Jesus. Porque não é por mérito próprio. É por crer em Cristo Jesus. O pastor Luiz Carlos ele até colocou aqui que nós temos que demonstrar esse crer através das nossas ações. É por isso que eu costumo falar, que eu até escrevi aqui, não fazemos o esforço para sermos salvos, mas porque fomos salvos, fazemos o esforço. Verdade. Então, se quiserem entender melhor isso, sobre as obras e a fé, e no livro de Tiago, tá? Tiago fala sobre isso. Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então, assim que aceitamos Cristo Jesus em nossa vida, nós vivemos uma mudança sobrenatural e começamos a praticar o que Jesus praticou, o que Jesus mandou fazer. Se nós não praticarmos, quer dizer que nós não recebemos Jesus ainda, não temos o Espírito Santo ainda, ou não estamos deixando o Espírito Santo mudar as nossas vidas. Então, tem esse problema também, que é a conversão. Tem pessoas que são convertidas assim, imediatamente. Ela aceitou Jesus e já cai dentro da água e já se levanta falando em língua estranha, já está pulando, falando e tal, entregando profecia, fazendo isso, fazendo aquilo, naquele pique. Outras pessoas, né, elas acabou de aceitar Jesus, ela fala, não vou mais fumar, e larga o cigarro, não fuma mais. Outras pessoas larga a prostituição imediatamente. Outras pessoas difícil o processo. O endurecimento do coração dela é muito pior do que essas outras pessoas. Então, ela é um processo lento, gradativo, um processo que às vezes deixa o pastor de cabelo em pé, meu irmão. De cabelo em pé. Os pastores estão aqui sabem disso. Deixa o pastor de cabelo em pé. Por quê? São pessoas de processo bem lento. E não é 3 anos e meio de Jesus, de Pedro com Jesus, por exemplo. E Jesus falando com Pedro, quando te converteres. Não é, às vezes é processo de 10 anos, de 15 anos. É um processo muito lento para poder aquela pessoa se converter. E às vezes só acaba no leito, né? E só acaba, às vezes né, para Deus poder resgatar, ele tem que agir de algumas maneiras ao redor dela,
né, dessa pessoa para que ela sinta mesmo a necessidade de parar com a vida que ela está levando, isso se ela se enquadrar naquelas pessoas, né, que são escolhidas do Senhor lá, né, na onisciência de Deus, que ele já viu que essa pessoa seria salva, e talvez ele use esses meios para que essa pessoa se convença, tá? Então, repetindo de novo essa frase, que é importante, eu queria que você até anotasse ela aí para você, se você quiser. Nós não fazemos esforço para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso nos esforçamos para cumprir o que Jesus mandou cumprir. Amém? Maravilha. Então, mediante tudo que o pastor Deus está falando, como missionário, né, nós vivemos muita coisa e vemos muitas coisas. Vivemos e vemos muita coisa. Né, eu conheci uma senhora que ela já tinha quase 40 anos na igreja. E, infelizmente, ela ainda fazia uso de algo que o Senhor não convinha, não agradava o Senhor. Então, infelizmente, ela tinha quase 40 anos e ela tinha uma filha missionária. De repente, a pessoa pode até me ouvir, não estou citando o nome. De repente, você missionária, filha da tal, né? Não estou citando o nome, amém? A filha era missionária, estava em outro país, e para que o Senhor pudesse salvar, o que o Senhor fez? O Senhor trouxe a filha dela do campo, e a idade dela já estava avançada, estamos falando de uma que já tinha mais de 40 anos de crente. Então, o Senhor trouxe a filha dela do campo para poder estar nos últimos dias dela, cuidando, né, sendo cuidada por essa filha, e assim eu creio que ela alcançou a salvação. Eu creio que ela alcançou a salvação. Então, quantos anos, né, no Evangelho e, infelizmente, né, mediante isso aí que está sendo falado. Então, eu separei aqui, né, mediante essa pergunta, né, que é uma pergunta, a salvação é totalmente pela graça? Onde entra o esforço humano na vida cristã? Aí nós podemos observar no livro de Romanos, capítulo 5, que vai dizer: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos também que a graça é um favor não merecido, que o Senhor vai trazer para nós, para poder nos justificar, né, mediante a fé que nós temos, para que na eternidade nós possamos ter paz. Né? E mediante também a pergunta, né, para reforçar essa pergunta, onde entra o esforço humano, né, nós vamos observar no livro de Marcos, capítulo 8, que vai dizer para nós, né, que há uma necessidade de negar a si mesmo. Né? Marcos 8, 34 a 36 vai falar para nós que é necessário negar a si mesmo. Porque se não negar... Desculpa cortar o senhor aí. Sendo que esse aí é o processo depois da decisão de crer. Porque esse é o processo. Esse é a linha, né, de crer até a salvação. Então, decidiu, creu. Oh, beleza. Decidiu, creu. E porque ele creu, ele vai começar a praticar as obras. Que aí, assim, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Tal. Mas esse esforço de negar a si mesmo não é um primeiro esforço. Você chegar e eu vou me negar a mim mesmo, até porque ela não tem esse conhecimento. O primeiro esforço, na verdade, não é um esforço, é uma decisão. É poder de decisão. Eu crio. Eu quero esse Deus. Aí creu. Pronto, aí ela começa a fazer todo esse processo, negar a si mesmo e tal, com a ação do Espírito Santo nela. Então, o negar não é antes do crer. Com certeza. Tem que primeiro crer. Para que alcance a graça. Exato. E a misericórdia. Né? Vamos nós na pergunta de número 7. Qual é o papel do Espírito Santo na salvação? E como ele convence
transforma e sustenta o crente. Pastor Luiz. O papel do Espírito Santo é o mesmo papel que Jesus ele fez com seus discípulos, né? Eu tenho refletido muito a respeito disso, e quando o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos, ele estava nos dando exatamente um outro amigo, né? Um outro pai, um outro condutor, um outro consolador, para que pudesse estar conosco o tempo todo. Porque Jesus estava o tempo todo com os discípulos. O que os discípulos eles precisavam de Jesus, Jesus estava ali. E o Espírito Santo assumiu esse papel. E não poderia ser diferente, porque Jesus ele indo, nos deixando, né, usar as palavras de Jesus, né? Jesus indo, nos deixando órfãos, como nós poderíamos resistir os ataques do diabo? Nós vivemos num mundo físico, material, mas também esse mundo que nós vivemos é um mundo espiritual. E que, embora muitas pessoas, até crentes mesmo, achem que as coisas acontecem por coincidência, por relativismo, né? Mesmo que algumas pessoas não acreditam em uma ação literal, né? Ou até mesmo materializada do diabo, mas isso é verdade, porque se nós não tivéssemos uma proteção, assim como Jesus protegeu os discípulos, o Espírito Santo ele assume a mesma responsabilidade de proteger aqueles que creem em Deus e que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então, para a gente, né, para nós, o Espírito Santo ele nos convence, nos mostrando que a vida de pecado que nós levamos nos afasta de Deus. Né? Faz com que nós nos afastamos de Deus. E que nós precisamos de ter uma vida regenerada, uma vida... Isso tudo é obra do Espírito Santo. Né? Não adianta, como eu já citei aqui, no início, a experiência que eu tive, a má experiência que nós tivemos hoje ali naquela fila. Não adianta ninguém, não adianta eu chegar com todos os meus conceitos, com toda a minha experiência de 45 anos, mais de 45 anos de evangelho. Não adianta eu chegar com palavras que aparentemente ameniza a dor de umas pessoas e no final disso as pessoas elas se convencerem de que elas estavam agindo mal, andavam mal e estavam afastadas de Deus, se não for a ação do Espírito Santo. O nosso dever é cumprir o que o Senhor Jesus ele, mandou a gente fazer, né? Ir pregar, fazer discípulos, anunciar o Evangelho, consolai uns aos outros, confortai uns aos outros, auxiliar. Olha só quanta coisa, auxiliar uns aos outros. E nós temos o dever de fazer tudo isto. Mas se nós fizermos tudo isso sem uma ação do Espírito Santo, não vai ter valor nenhum, ou seja, não vai ter efetividade alguma. Não tem resultado. Só tem resultado quando o Espírito Santo ele age. E acabou aí? Não acabou aí. Não acabou aí. Por que não acabou aí? Não acabou porque, mesmo o Espírito Santo ele agindo, o Espírito Santo ele só tem, desculpa a expressão, limite. O Espírito Santo é limitado. Mas como assim? O Espírito Santo, mas ele não é Deus? Mas o Espírito Santo é limitado. O Espírito Santo é limitado por quê? Limitado por a gente, porque a chave está conosco. Somos nós que decidimos deixar o Espírito Santo ele agir. Trabalhar ou não, conforme aquilo que nós falamos. Aquilo que nós consolamos, confortamos, ajudamos, auxiliamos, a tudo aquilo. Se nós fizermos, se o Espírito Santo ele tiver achar lugar, ele vai trabalhar e vai ser bênção. Pode ter certeza disso. Pode ser a situação que for que o indivíduo estiver. O Espírito Santo agindo vai ter resultado, vai ter solução, vai ter jeito. Mas se não deixar, pode jogar um caminhão de dinheiro em cima dele, pode dar um montão de vacina nele,
que não vai ter jeito, não vai ter jeito, não tem resultado. Então, essa é a maneira prática de nós dizermos isso, porque tudo é ação do Espírito Santo, né? Jesus protegeu os discípulos, Jesus sarou as enfermidades dos discípulos, né, ou dos seus familiares. Jesus, ele não deixou faltar pão para os discípulos, né? Então tudo foi obra de Jesus. E quando ele disse, não, vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar órfãos, ele deixou para a gente o Espírito Santo, que ia fazer o mesmo papel dele, não fisicamente, não ali do nosso lado, né? Verdade. Não posso tocar, não posso tocar Jesus, mas o Espírito Santo com certeza está aqui. Verdade. Amém, pastor Deildo. Amém. Então, sobre, eu só queria acrescentar, né, algumas coisas. Por exemplo, tem muitas pessoas na igreja que eles falam assim, eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo, eu tento parar de fumar, eu tento parar de me drogar, eu tento parar de viver uma vida promíscua, por exemplo, na sensualidade, na pornografia, tudo assim, do máximo aí que você consiga pensar de pecado. A pessoa fala, não consigo me libertar disso. Quantas pessoas já falaram isso para mim, e talvez para você que esteja assistindo aí, que não consegue se libertar de alguma coisa, tá? E isso só muda com o Espírito Santo. Esse comportamento só muda com o Espírito Santo, tá? Não tem outra maneira. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nós, no nosso cérebro. Porque, na verdade, o vício está no cérebro da pessoa. A pessoa é viciada por conta do cérebro. Então ela volta a praticar aqueles atos, né, todos os momentos que ela sente aquele gatilho, ela vai e pratica, sentiu o gatilho, pratica. E só o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na verdade, né, a gente fala que a gente é tricônomo, né, mas só que nós temos um acréscimo, e esse acréscimo poderosíssimo, né, através do Espírito Santo, quando o crente aceita Jesus, o Espírito Santo vem, e aí ele se conecta ao teu espírito, não à tua alma, ao teu espírito. E quanto mais abertura você dá para que ele conecte ao teu espírito, mais informação o Espírito Santo e fortaleza ao seu espírito ele vai dar, e o teu espírito vai transmitir para a tua carne, primeiro para a tua alma, perdão, e depois para o teu corpo, as informações do Espírito Santo. Então a pessoa aceitou Jesus, você aceitou Jesus, está tudo bem e tal, mas o teu espírito, ele não comunga com a fé. Ele não lê a palavra, você não lê a palavra, você não ora, você não vive entre os irmãos, você não vai na igreja costumeiramente, você é domingueiro e assim vai. Então, o Espírito Santo ele vai, na verdade, sentir uma dificuldade, ou ele vai ter essa dificuldade, como o pastor Luiz Carlos acabou de dizer, que nós somos os imitadores dele, de ele falar com o teu espírito para que a tua alma sinta essa informação e passe para o corpo, demonstrando através de obras. Por exemplo, não pecar. Então, você, meu amigo, se você estiver vivendo esse problema, não tem outra maneira a não ser você se conectar com a palavra, oração e se envolver com as coisas de Deus. Que aí essas marcações mais no teu cérebro, né, onde está lá marcado o vício no seu cérebro, vai ser substituído pela palavra de Deus, que o Espírito Santo vai te fortalecer. E você depois vai pensar assim, rapaz, mas eu pecava, agora eu não sinto nem vontade de pecar. Quantas pessoas falam assim hoje, que foram libertas e falam assim, não sinto mais vontade de pecar. Não é aquela mentirada daí da TV que tava falando que em 3 minutos você para de fumar, aí bota a droga no teu nariz, aí você vai. Né? Eu parei mesmo. Não é isso não. Estou falando coisa de verdade que acontece se nós dermos lugar ao Espírito Santo. Ele é Deus que mora em nós. Se nós entendêssemos isso, o poder dessa palavra que eu estou falando aqui, o Espírito Santo é Deus em nós. Meu irmão, isso tem um poder
que não tem limite. Se nós dermos lugar a Ele, Ele vai mudando a nossa vida, vai transformando a nossa vida. Eu quero finalizar com Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, sofra uma metanoia mental, com a renovação do seu entendimento. Aí a gente vai começar a compreender como Deus quer que nós sejamos. Amém. Que maravilha. O crente liberto, que cai de novamente, é ser vergonhoso. Porque não tem como, né, tem como o Espírito Santo libertar e depois a pessoa, né? Quem passa por um tratamento de clínica e tudo mais, pode até acontecer, né? Não é isso? Porque, né, porque ele é movido ali por medicamentos, Sim. né, uma higiene, uma lavagem cerebral, mental, né? Mas pelo Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele limpa completamente. Então, uma pessoa que, depois de limpo, cai novamente, você vergonha-se. Verdade. O que é? Verdade. Amém. Então, que bom, né? São as respostas mediante a pergunta, né? Qual o papel do Espírito Santo na salvação e como ele convence e transforma e sustenta o crente, né? Na pessoa do pastor Luiz, na pessoa do pastor Deildo, né? E a qual até citou não somente o seu entendimento, mas também no livro de Romanos, capítulo 12, transformai-vos, né? Que maravilha. E eu fico também, né, mediante tudo, se você quiser entender um pouco mais, né, o capítulo 16 de João, do versículo 10, 7 ao 10 e do 13 a 14. Né, e você pode ir lá conferir, você vai entender o que o Senhor Jesus falou. Né, e nós sabemos que o que sustenta o crente, né, é alimentar a alma. Né, e vamos alimentar a alma como? Mediante a palavra. Né, se você quiser ter uma boa alimentação, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E quando você vier na casa do Senhor, apresente seu culto de uma forma racional. Esteja em concordância da maneira que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na casa do Senhor. E aí você vai ter a sua alma bem alimentada. E aí você vai ser um crente que vai dar fruto em nome de Jesus. Nós vamos para a última pergunta, com os pastores dando a resposta à última pergunta, e logo depois nossas considerações finais, porque o tempo já está chegado. Então nós vamos ter essa resposta agora um pouco mais curta, se possível for, né, para que nós possamos, porque o vídeo já está bastante, né, alongado. A eleição bíblica é injusta? Como entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Essa é a nossa última pergunta. Pastor Luiz, a eleição bíblica é injusta? Como entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Então, eu quero fazer só uma comparação. Se um criminoso, ele é pego no seu crime e por aquele crime pode acontecer duas coisas com ele. Uma, ele ser vingado e morto, ou ele ser preso e ficar muito tempo na cadeia. Isso é justo ou injusto? Vocês vão dizer que é justo, né? Claro que vocês vão dizer que é justo. É verdade. Você é criminoso, é isso? E essa era a nossa condição. Nossa situação era essa, criminosos. Nós nos tornamos inimigo daquele que tudo pode, tudo. Então, nós nos fizemos inimigo dele, foi por opção nossa que nós fizemos, porque nós tínhamos todas as condições dentro do Jardim do Éden para nós vivermos uma vida maravilhosa, tremenda lá. Então, nós optamos por desobedecer, né? Nós optamos por negligenciar, e essa nossa negligência, ela não pode ser justa. Se nós recebemos tudo de bom, por que nós vamos pagar com mal? Então, é justo, né? A eleição, ela é justa, justíssima, não é isso? Amém. E eu costumo dizer, se eu fosse Deus... Se eu fosse Deus, se eu fosse Deus,
ele punia na hora. Não esperava para a eternidade, não. Se eu fosse Deus, eu também faria a mesma coisa. Não, nós sabemos que se nós fôssemos Deus, nós íamos fazer a mesma coisa que ele faz. Porque ele não pode negar a si mesmo. E nós não iríamos negar a si mesmo. A verdade Pastor Adeildo, nosso tempo já está bem pequeno, pastor. Nós temos a nossa consideração final. Senão nós vamos continuar. A pergunta é, a eleição bíblica é injusta? Como entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Com poucas palavras. Entrar nessa aí já. Só presta atenção no negócio. A gente fala que nós faríamos a mesma coisa que o outro. Que, por exemplo, que nesse caso aqui. Não, você é a mesma coisa que Deus. Se fosse Deus, não, eu estou falando assim, nós falamos às vezes que não faremos a mesma coisa que aquela outra pessoa, né? Não, se fosse eu, não faria a mesma coisa que ela. Se fosse Adão, não teria pecado. Na verdade, é porque às vezes nós não temos a vida que aquela pessoa tinha. Se nós quanto mais conhecimento a gente tem, mais propenso a fazer as coisas daquela pessoa naquele local. Então isso aí é relativo, muito relativo. Muito. Agora, sobre a eleição injusta ou justa, olha só, eu vou levar para o prisma de calvinismo aí, um negócio meio assim, porque quando fala de soberania de Deus e responsabilidade humana, vou levar para o lado do... Mas é calvinismo bom, né? Não é calvinismo ruim, não, né? Não, o calvinismo mesmo, aquele pé roxo. Não, eu tô levando assim, eu tô levando ele pro prisma, para esse prisma. Eu tô levando essa. Tá. Não, eu tô entendendo, porque o calvinismo tem algumas coisas que são boas, tem algumas coisas que tem conexo, mas a maioria não tem. Verdade. A maioria é tudo imprestável. Verdade. Deixa eu só terminar, tem que concluir isso aqui. Conclui que nosso tempo já está terminando. A eleição. Então, a eleição, ela seria injusta, talvez para um calvinista. Porque ele está pensando, eu tô sendo salvo mesmo sendo picareta, ou praticando o que eu pratico, eu vou ser salvo mesmo assim. É assim muitos pensam. Né? E um tanto de pessoas pensam assim, tá? Então, assim, nesse prisma é injusto. Eu nem vou entrar nessa questão, e o pastor Luiz Carlos já falou a outra parte, tudo bem. E como entendemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Irmão, todos nós temos a nossa responsabilidade. Você pecou, a responsabilidade é sua. Você tem que assumir a tua responsabilidade. A soberania de Deus é que Ele nos elegeu. Ele nos viu e antes nos elegeu. Quem é os eleitos, pastor? Não sei. Vou ficar te devendo nessa. Os eleitos vai estar lá, tá na mente dele. Ele já viu, ele já elegeu. Agora eu não sei quem são eles. E por isso que eu preciso de responsabilidade aqui na Terra. Aí chama-se de responsabilidade humana. Tá bom? Amém. Eu acho que é só isso aí. Eu coloquei aqui Romanos 8, 29, né? Mas não precisa... Amém. Eu vou ler e logo depois nós vamos ter as considerações finais dos pastores. Amém? Eu vou ler o que eu coloquei aqui no livro de Efésios, capítulo 1 e verso 4 a 12. Eu vou ler todo e vamos dar considerações finais. Amém? Que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou, outra tradução, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito e da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. E nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Né? Então a eleição
bíblica não é e nem pode ser injusta, mas nem todos dão o mesmo valor ao Senhor como devido. Né? Esse é meu entendimento, né? Mediante o que foi lido, a pergunta e o que foi lido. Então, que Deus abençoe. Né? Eu louvo o Senhor por esse podcast, é a minha primeira. Né? O primeiro, eu creio que de alguns outros, e possamos estar ainda, né, no nosso Rio de Janeiro. Eu sou missionário, né? E a qualquer momento o Senhor também pode nos enviar. Né? Então, estando no Rio de Janeiro, né, eu creio que esse será o primeiro de alguns outros. Né? Que Deus abençoe, né? Que o Senhor continue dando vitória. Pastor Adeildo, com a sua consideração final. Amém. Então eu vou concluir assim, tá? Então Deus, a eleição em Deus lá, Deus viu isso aí, Deus viu as pessoas que foram salvas porque creram nele, tá? O que dantes viu, a estes também elegeu. Então Deus viu que essas pessoas foram salvas porque elas creram. E eles as elegeu. Elas são eleitas de Deus. Tá? Então, por isso que não tem justiça. Porque Deus viu e elas creram. Deus não salvou arbitrariamente aquelas pessoas. Deus chegou e falou assim, eu vou fazer esses aqui eleitos. Eu vou fazer o pastor Rubinho eleito, o pastor Luiz Carlos e o pastor Júnior não. Eu não quero salvar. Deus não fez isso. Não foi arbitrariamente. Quando colocamos soberania divina, não quer dizer arbitrariedade divina que falou assim, eu quero salvar X, Y e Z não. Não, tá errado isso. Tá? Isso aí não é assim que funciona. Então, aos que dantes viu, ele já viu os que foram salvos, porque aqueles que ele viu creram e seguiram a sua palavra, a sua mensagem, e por isso foram salvos. A estes, ele elegeu. Tá? A escolha, ou melhor, a decisão não foi de Deus para que aquelas pessoas fossem salvas. A decisão foi dos seres humanos que falaram, eu quero acreditar, eu quero crer. E por isso eles foram transformados e mudados. Tá? A doutrina da soterologia é uma doutrina extensa, muito grande, não tem como explicar e falar tudo aqui em um tempo tão reduzido. Mas espero que tenha atendido às suas perguntas, às suas dúvidas e tirado todas elas, se não grande parte delas. Se você tiver alguma mais dúvida, pergunte ao seu pastor, ou então coloca aí nos comentários desse podcast. Com certeza vai ter mais outras oportunidades para nós falarmos com mais profundidade sobre a soterologia. Meu querido, a graça ainda, ou melhor, a arca da graça ainda está aberta para você entrar nela e receber o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Amém. Pastor Luiz. Também quero agradecer, né, essa oportunidade, né, e desejar que você tenha proveito, né, tenha aproveitado tudo quanto foi falado aqui. Né. É claro que nós não temos a excelência do saber, mas se está dentro das Escrituras Sagradas, nós temos a convicção do que é o melhor para a nossa vida espiritual. Está dentro da Bíblia. Bom, então, nós passamos isso para você, nós aqui interagimos algumas coisas, porque nós entendemos que a Escritura Sagrada nos dá essa condição. Bom, então que Deus te abençoe e que aproveite, né? Como o nosso pastor presidente ele falou aqui, aproveite esse podcast para acrescentar algo mais na sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, né, o pastor Adeildo, o pastor Luiz, a minha vida, você. Que Deus possa continuar nos abençoando. Né? E espero que cada um, assim como nós, recebemos da parte do Senhor, quando neste podcast você também possa receber. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Aleluia. Vamos orar na pessoa, pastor Adeildo Júnior. Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus amado, levamos a nossa voz a Ti e queremos, ó Pai, Te agradecer, porque o Senhor é bom, ó Deus, e nos propôs esse momento para estarmos aqui, Senhor, falando sobre a Tua palavra. Ó Deus amado, nós queremos vivê-la e cumpri-la para, Senhor Deus querido, até encontrarmos com o Senhor aí no céu.
Ó Pai amado, que o Senhor possa, Deus, guardasse, Deus amado, todos aqui que estiveram e continuasse abençoando, ó Pai querido, este projeto que está no coração dos teus servos. Esses os meus pedidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima.